Fala pessoal, estou novamente aqui então para falar sobre as equações diferenciais de primeira ordem, tá? Então as equações diferenciais de primeira ordem podem ser classificadas em dois tipos, tá? Em separáveis e não separáveis. Neste momento iremos aí discutir então as separáveis, tá? As equações diferenciais mais simples, são da forma y' igual a f de x. Ou seja, a derivada igual a uma função exclusivamente de variável x. E o seu processo de resolução é o mais simples de todos, que basta aplicarmos uma integral, ou seja, um processo de antiderivada da função f. Ou seja, a solução de uma EDO neste formato é simplesmente calcularmos a integral da f de x em relação a dx e temos a solução geral. Tá? Alguns casos um pouquinho mais complexos, nós precisamos, não tão complexos assim, mas um pouco mais complexos, a gente consegue fazer a separação, ou seja, separar nos membros da nossa equação, tá? A variável y e a variável x e também utilizarmos esse método de integração. Tá? Então, uma classe mais geral de equações de primeira ordem que podem ser resolvidas diretamente por integração são, então, esse caso de separáveis, na qual a gente tem uma derivada, uma dy dx, dada por f de x vezes uma g de y, ou seja, uma função de variável x e uma função de variável y. Exemplo, dy dx, nós temos y igual a seno de x, ou seja, y é uma função de variável y, seno de x uma função de variável x. E a gente consegue, aqui aplicando alguns elementos de isolamento, transformar ali, separar o y da variável x no membro direito e o membro esquerdo desta equação. Tá? Agora, no segundo caso, dy sobre dx igual a x mais y, ele é um caso não separável, porque ele não é escrito na forma de um produto e eu não consigo isolar uma variável do lado de um lado da equação e uma outra variável do outro lado da equação. Tá? Então, para resolver uma equação separável, primeiro separamos as variáveis, tá? Passando então a termos o termo y e dy de um lado esquerdo da nossa equação e o termo x e o dx à direita na nossa equação. Tá? Em seguida, a gente aplica a integral em ambos os lados. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Então, dy dx igual a f de x vezes f de y. Equação separável. Tá? O g de x ele pode passar dividindo, e o dx ele pode passar multiplicando. Então, do lado esquerdo, nós temos a função g de y, e temos o diferencial de y. E do lado direito, temos a f de x e o diferencial em x, o dx. Tá? Então, as variáveis estão separadas. Feito isso, a gente consegue resolver a equação aplicando a integral de ambos os lados e depois, com alguns ajustes, determinar quem é a função y. Tá? Então vamos ver aqui um exemplo. Tá? Mostre que y dy dx menos x igual a zero é separável, mas não é linear. Tá? Em seguida, encontre a solução geral e esboce a família de soluções. Tá? Bom, do que se trata? Primeiramente, por que ela não é linear? Tá? Porque ela seria y vezes dy dx, é a derivada de y. Então, a gente tem aqui a relação da não linearidade de um produto da função vezes a sua derivada. Tá? Então, não linear de primeira ordem, tá? Ou de primeira ordem e não linear. Tem algum problema ela ser não linear? Não, a gente consegue resolver da mesma forma. Tá? Como a gente vai, então, resolver essa EDO? Então, temos aqui dy, dx menos x igual a zero.
tá? A gente vai isolar a variável. Então, o primeiro passo é pegar esse x que está no membro esquerdo, passá-lo para o membro direito. Nós teremos, então, y dy sobre dx igual a x, tá? Depois nós temos aqui o nosso dy dividindo, o dx dividindo, a gente pode passá-lo multiplicando, tá? Vou colocar aqui do lado, o que vai gerar para a gente a expressão y dy igual a x dx, tá? Temos então a nossa equação separável, né, ou separada. Y de um lado, x do outro lado. Como nós resolvemos? Aplicamos integral de ambos os lados da nossa equação. Tá? A integral de y dy é y ao quadrado sobre 2. Tá? Não vamos colocar a constante, a gente vai indicar apenas uma constante, tá? A integral de x é x ao quadrado sobre 2 mais a constante arbitrária, tá? Tá resolvida a nossa EDO, a solução é essa. Mas o interessante é que a gente sempre escreva, né, y apenas como uma função de variável x, né? Então, a gente precisa isolar o y. Tá? Então, o primeiro passo, esse 2 ele vai multiplicando. Né? Então, nós teremos aqui y ao quadrado, ele vai ser igual a 2 vezes o x ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes a constante c. Tá? Calma lá, vou fazer aqui uma breve simplificação. Né? Então, o 2 ali ele pode simplificar com esse 2, sobrando para a gente x ao quadrado. E agora uma coisa interessante, né? 2 vezes a constante, tá? Nos gera uma constante. Tá? Se eu multiplico qualquer valor por um valor constante, ele permanece sendo um valor constante, não o mesmo valor, tá? Mas um valor constante. Tá? Então, quanto que vale 2c? Né? 2 vezes a constante. Continua valendo um valor constante que não é o c. É uma constante aí que a gente vai chamar de k. Então, mais a constante k. Agora, para terminar, isolamos o y. Né? Então, y ele vai ser igual a raiz quadrada, na verdade, mais ou menos, a raiz quadrada de x ao quadrado mais a constante k. Temos aqui, então, a nossa solução da nossa EDO, né? A família de soluções. Perfeito? Vamos fazer mais um. Resolva a equação diferencial. X ao quadrado mais 1 vezes y' é igual a x vezes y. Então, primeiro processo, tentar isolar as variáveis, né? Isolar o y da variável x. Tá? Então, nós teremos aqui x ao quadrado mais 1 vezes dy dx, que vai ser igual a x vezes y. Nós chegamos, então, nesta expressão que nós temos aqui. Tá? Bom, tentando isolar as variáveis, nós vamos ter aqui que essa parte com x ela vai passar multiplicando, tá? Enquanto a nossa variável y da segunda parte da equação, ela vai passar dividindo também. Né? Então, nós vamos ter aqui 1 sobre y dy, esse y que passou, vai ser igual a x dividido por x ao quadrado mais 1 dx.
Tá? Nós chegamos, então, nesta expressão, nesta integral. Tá? Ou nessa expressão ainda, porque ainda não chegamos no cálculo da sua respectiva integral. Então, agora a gente aplica integral dos dois lados. Tá? Só fazendo uma observação para esta integral é uma integral por substituição, então vou fazer ela aqui do lado, né? X sobre x ao quadrado mais 1 dx. Vou aplicar a substituição trocando este termo por u, então nós vamos ter aqui x, ou melhor, a integral de x sobre u. No lugar do dx vai entrar du dividido pela derivada do nosso u, que é 2x. Tá? Então eu posso simplificar esse x com esse x. Sobrou para nós que esta integral ela vai ser a integral de meio de 1 sobre u du, que é, no caso, meio do ln de u. Tá? Então, mais a constante arbitrária. Tá? Então, vamos lá. Integral de 1 sobre y é o ln de y, do módulo de y, que vai ser igual a meio do ln de u, que no caso é x ao quadrado mais 1 mais a constante arbitrária. Tá? Chegamos nesta expressão aqui. Tá? Bom, resolvendo-se essa expressão, tá? A gente precisa aplicar a operação inversa do logaritmo para isolar o y, né? E a inversa do logaritmo é exponencial. Então, nós teríamos y igual a e elevado a meio vezes o ln de x ao quadrado mais 1 mais c, tá? Toda essa expressão. A gente vai precisar fazer aqui várias operações, né? Usar várias propriedades. Primeira propriedade que eu vou utilizar é a propriedade das exponenciais, né? A gente tem uma soma, então a gente pode transformar isso em e elevado a meio vezes o ln de x ao quadrado mais 1 vezes e elevado a c, né? Por causa dessa soma que a gente tem aqui no expoente. Tá? Detalhe, e elevado a c é e, uma constante, elevado a outra constante. Isso gera para nós também um valor constante k. Tá? Agora, a outra propriedade é que aqui nós temos o ln multiplicado por meio. Tá? E existe a propriedade dos logaritmos, que toda vez que existe, né? Vou colocar aqui um exemplo. 3 vezes o ln de 2, por exemplo, é a mesma coisa que o ln de 2 elevado ao cubo. Tá? Então, um valor que multiplica o ln pode ser transformado em ln de 2 elevado a esse valor. Tá? Por que eu vou fazer isso? Para conseguir fazer uma simplificação. Tá? Então, a gente vai ter aqui y igual a e elevado ao ln de x ao quadrado mais 1 elevado a meio vezes k. Tá? O que isso vai gerar para nós? Tá? E elevado a ln são operações opostas, né? Operações inversas. Então, eu posso simplificar o e com ln, sobrando apenas a expressão na parte de cima. Então, nós vamos ter y igual a x ao quadrado mais 1 elevado a meio é a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Então, a gente vai ter a constante k vezes a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. E temos aqui, então, a nossa solução geral da nossa EDO. Tá? Resolva a equação diferencial y' igual a y² vezes seno de x. Tá? Então, diferencial de y em relação ao diferencial de x
vai ser igual a y ao quadrado vezes o seno de x. Separando as variáveis, nós vamos ter 1 sobre y ao quadrado, que é igual a seno de x dx. Certo? Fazendo, opa, aqui faltou um dy, né? Um dy. Fazendo uns ajustes, nós teríamos y elevado a menos 2 dy, que é igual a seno de x dx. Tá? Está separadas as variáveis, vamos aplicar a integral de ambos os lados. Né? A integral de y elevado a menos 2 vai ser menos y elevado a menos 1, que vai ser igual à integral do seno, que é menos cosseno de x mais a constante arbitrária c. Precisamos trabalhar aqui algumas relações. Vamos fazê-las. Esse menos com menos a gente pode simplificar. Então, a gente vai ter que y elevado a menos 1 vai ser igual a cosseno de x mais a constante c. Tá? Aqui a gente vai aplicar uma relação interessante, né? É a relação inversa. Tá, pessoal? O que é essa relação inversa? Né? Aqui está apresentando para nós que a gente tem y elevado a menos 1. Tá? Que é a mesma coisa que... Vamos tentar fazer de uma forma um pouco mais inteligente. Né? Ele representa que nós temos 1 sobre y igual a cosseno de x mais c sobre 1. Tá? Ou seja, o y a menos 1 é igual a cosseno de x, ou seja, o inverso de y, que é 1 sobre y, é igual a cosseno de x mais c igual a 1. Eu procuro y, né? Ou seja, eu procuro o valor de y. Note que o valor de y é o valor invertido de 1 sobre y, que é o inverso. Então, eu posso, do outro lado, também fazer essa inversão. Então, o y ele vai ser igual... Tá? Isso aqui é um processo um pouco de atalho, para não precisar ficar passando, multiplicando. Seria o y passar para cá, né? O cosseno passar para cá, dividindo. Mas a gente pode aplicar o processo de inversão. Então, y vai ser 1 sobre o cosseno de x mais a constante c. Temos aqui, então, a nossa solução geral para essa IDO, ou a família de soluções. Tá? Embora seja útil, né, vamos daqui a trazer mais algumas relações, né, que é o problema de valor inicial. Né? Embora seja útil encontrar soluções gerais, né, nas aplicações costumamos procurar uma solução que descreva uma situação física particular. Né? Então, por exemplo, aquelas soluções que a gente viu até o momento são soluções gerais da nossa IDO. Mas em problemas físicos, a gente quer necessariamente que funcione para aquele problema específico. Né? Então, a gente trabalha aí com uma relação chamada condição inicial, né? Ou valor inicial. Né? Então, a solução geral de uma equação de primeira ordem depende, geralmente, de uma constante arbitrária, né? Que é aquele valorzinho C, o valor K que a gente definiu. Tá? Portanto, podemos escolher uma situação particular, né, o y de x, especificando o valor desse y para um determinado valor de x inicial. Ou seja, se eu estipular um valor de x inicial, eu vou ter um valor de y, e com isso eu consigo determinar o valor dessa constante. Tá? Essa especificação é denominada a condição inicial do nosso problema. Tá? Então, uma equação diferencial junto à condição inicial é denominada um problema de valor inicial. Então, note que y dy dx menos x igual a zero, por exemplo, primeira situação que a gente viu, se o y0 é igual a 2, tá? Eu tenho ali que a solução geral é y igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais k.
né? Por exemplo, ali eu tenho essa notação para o nosso problema inicial, né? Que era esse probleminha aqui. Raiz quadrada de x ao quadrado mais k. Tá? Se eu digo que o nosso y de 0 é 2, eu estou dizendo que o valor de y é 2 para quando o x é 0. Né? Então, se a gente aplicar... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei. Se eu aplicar essa expressão aqui, né, 0 para x, o y tem que ser 2. Então, 2 vai ser igual a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais k. Logo, nós teríamos que 2 tem que ser igual a raiz quadrada de k, e nós chegaríamos que k é igual a 4. Tá? Desta forma, a gente chegaria numa solução particular, né? A família de soluções é raiz quadrada de x ao quadrado mais k, mas quando o x é 0 e o y é 2, a gente tem a solução x ao quadrado mais 4, tá? Que vai gerar especificamente esta curvatura aqui, que é para k igual a 2. Tá? Para k igual a 9, eu tenho outras soluções, né? Tenho outras representações. Tá? Para quando o x é 0, o y é 2, o k é igual a 4. Tá? Para quando o x é 0 e o y é 3, o k é igual a 9, e assim sucessivamente. Tá? Então a gente tem ali infinitas curvas, né? Importante a gente ressaltar isso, a gente tem infinitas curvas, mas quando eu declaro um valor inicial, uma ideia de contorno inicial, a gente consegue calcular ali uma solução específica, né? Ou uma solução ali inerente ao problema que nós estamos trabalhando. Tá? Vamos ver ali, problema de valor inicial. Resolva o problema de valor inicial, y' igual a menos t vezes y, e para y0 igual a 3. Tá? Aqui no caso, vamos considerar que y é uma função de variável t, né? Não de variável x. Vamos aplicar o que a gente viu até o momento. Tá? Nós teremos então que o diferencial de y em relação ao diferencial de t vai ser igual a menos t vezes y. Teríamos então que o 1 sobre y, né, o nosso y passa dividindo, vai ser dy, né, vai ser igual a menos t dt. Aplicamos as integrais, né, de ambos os lados. A integral de 1 sobre y é o ln de y. A integral de menos t é menos t ao quadrado sobre 2, mais a constante. Aplicamos as exponenciais, então y vai ser igual a e elevado a menos t ao quadrado sobre 2, mais a constante c. Vamos continuar trabalhando com essa expressão. Tá? Y vai ser e elevado a menos t ao quadrado sobre 2 vezes e elevado a c. E elevado a c. E isso gera uma nova constante, uma constante k. Tá? Então temos que a solução geral y é dada por k vezes e elevado a menos t ao quadrado sobre 2. Solução geral. A solução específica, né, ou a solução do problema de valor inicial. Quando o t é 0, o y é 3. Ou seja, 3 vai ser igual a k vezes e elevado a menos 0 ao quadrado sobre 2. Tá? Lembrando que 0 ao quadrado é 0, dividido por 2 é 0, e elevado a 0 é 1, então nós chegamos que o 3 é igual à constante k. Determinamos o valor desta constante. Logo, a solução específica é y igual a 3
vezes e elevado a menos t ao quadrado sobre 2. Solução específica, solução do PVI. PVI, no caso, problema de valor inicial. Tá? Essa daqui é apenas a solução geral da EDO. Tá? Então, em casos de aplicações da física, tá? Normalmente a gente procura essa solução específica. Tá? Que naquele caso ali, a única solução que satisfaz, né? Então, todas as soluções, né? A nossa solução da IDO definida por essa expressão, ela gera todas estas curvas, tá? Cada uma dessas curvas representa uma solução geral, cada uma delas com um valor de K diferente, tá? E para quando o T é 0 e o Y é 3, né, cabe exclusivamente a esta curva, tá? Que é a solução específica do nosso problema de valor inicial. Tá? Determine a solução particular da equação solução específica ou particular, tá? De dy dx igual a 0,5 vezes 0,80 menos y. Tá? Sabendo que para x igual a 0, temos y igual a 0. Então, aqui temos caracterizados um PVI. Tá? Primeiramente, vamos separar, né? Então, nós teremos que toda essa parte é a função de variável y. Então, nós teremos 1 sobre 80 menos y dy é igual a 0,5 dx. Tá? Vamos aplicar as integrais, então, em ambos os lados. Né? Só tomar um cuidado, né, com esta integral. Tá? Essa integral é uma integral pela substituição. Tá? E pelo processo de substituição, nós teremos aqui que essa integral ela vai ser dada por menos o ln de 80 menos y. Tá? Esse menos provém da derivada do menos y que nós temos aqui embaixo. Tá? Então, ela vai ficar menos ln de 80 menos y. Tá? Aplicando a substituição, ficaria 1 sobre u, daí du sobre a derivada que é menos 1. Tá? Por isso que chegamos nesse negativo aqui. Que vai ser igual à integral de 0,5 dx, que é 0,5 vezes x, mais a constante c. Tá? Vamos resolver. Lembrando que temos um negativo, né? Então esse negativo vai ser passado para lá também. Nós chegamos em ln de 80 menos y é igual a menos 0,5 x mais a constante c. Note que a constante não foi afetada pelo sinal, porque a gente não sabe quanto ela vale. Tá? Se ela fosse um positivo, ela ficaria negativo. Se ela fosse um negativo, ela ficaria positivo. Então é indiferente. Aplicando exponencial, a gente teria então 80 menos y é igual a e elevado a menos 0,5 x mais a constante. Continuando desenvolvendo essa expressão, nós teremos que menos y é igual a menos 80, passou para o outro lado, mais e elevado a menos 0,5x vezes e elevado a c, isso aqui vai gerar então para nós uma nova constante, tá? E nós temos o negativo, né? Então vai ficar y igual a 80 positivo menos
K vezes E elevado a menos 0,5 vezes X. Solução geral da nossa EDO, certo? Vamos para particular. Então, quando o x é zero, o y é zero. Então, fazendo a substituição, chegamos em 0 é igual a 80 menos k vezes e elevado a menos 0,5 vezes zero. Lembrando que 0,5 vezes zero vai resultar em zero, né? E elevado a zero é 1. Então, nós temos que 0 é igual a 80 menos o valor de k. E chegamos, então, que k ele deve ser igual a 80. Então, a nossa solução particular, né, ou solução específica, é y igual a 80 menos 80 vezes e elevado a menos 0,5 vezes x. Solução particular, que é a solução do PVI, do problema de valor inicial. Certo? O preço de revenda de certa máquina descreve em um período de 10 anos, segundo uma taxa que depende do tempo da uso da máquina, né? Então, o preço de revenda de uma máquina descreve em um período de 10 anos, segundo uma taxa que depende, descreve não, acho que decresce, né? Depende do tempo do uso da máquina. Quando a máquina tem T anos de uso, a taxa de variação do seu valor é 200 vezes T menos R$10 por ano. Expresse o valor da máquina como função do tempo de uso e do valor inicial. Se a máquina valia originalmente R$12.000, quanto valerá daqui 10 anos? Tá? Então ele trouxe para nós a taxa do valor ou do preço, né, o preço, né? Então vou chamar de P, né, o diferencial do preço, que é a taxa, em relação ao tempo de uso T, vai ser dado por essa expressão. Note que ele usa aqui taxa de variação, então é 220 T menos 10. Tá? Temos aqui a nossa equação diferencial. E ele fala para nós que, né, o preço da máquina no tempo zero, originalmente, ela valia R$12.000. Tá? Então aqui nós temos o nosso valor inicial e ele quer que a gente estipule quanto ela valerá daqui 10 anos. Tá? Então vamos isolar as variáveis. Neste caso nós teremos dp é igual a 220 vezes t menos 2.200, tá? Fiz a distributiva, não tem variável p, tá? Note que não temos a variável p apresentada aqui, tá? Isso aqui tudo em relação a dt, tá? Então a gente vai aplicar a integral de ambos os lados. Essa aqui é uma bem tranquila, a variável já está separada, tá? Então a integral de 1 dp é o próprio p, preço. A integral de 220t vai ser 220t ao quadrado sobre 2, que vai dar 110 vezes t, menos 2.200, aqui tem um quadrado, t, mais a constante c, tá? Mais o valor da constante c. O valor da constante c, lembrando que para tempo zero o preço é 10.000, né, 12.000, então substituindo por zero, nós teríamos aqui 12.000
vai ser igual a 110 vezes 0 ao quadrado, menos 2.200 vezes 0, mais C. Tá? Nós vamos chegar aqui que isto zera, isso zera, ou seja, C, no caso, é os R$12.000. Tá? Então, nós temos aqui que o preço de revenda em função do tempo de uso vai ser dado por 110 vezes T ao quadrado menos 2.200 vezes T mais os 12.000, tá? Para o caso desta máquina. Ele quer que a gente determine para 10 anos, né? Então, o preço daqui 10 anos vai ser dado por 110 vezes 10 ao quadrado menos 2.200 vezes 10 mais os 12.000. Seria aí o valor inicial. Tá? Então, o preço daqui 10 anos, ele vai ser dado por 10 ao quadrado são 100, né? Vezes, então, 110, nós vamos ter 11.000. 11.000. Tá? 2.200 vezes 10 vão dar 22.000. Mais os 12.000. Tá? Então, o preço de venda, o preço de venda depois de 10 anos, né, de uso, vai ser 22.000 com 12.000 são 10.000, né, negativo. Com 11.000, 1.000. Né? Então, o valor dela após 10 anos vai ser de R$1.000. Tá? Pessoal, aqui temos as referências bibliográficas, né? O livro do Rogovski, né? John Rogovski, de cálculo, o Moretti, tá? E o livro do Stuart, volume 2. Tá? Então, esses são os conteúdos que nós vamos estar abordando no nosso último encontro. Tá? A atividade avaliativa é para estar presente também, certo? Ali para vocês estarem fazendo. E no momento síncrono a gente vai resolver mais alguns problemas e estaremos ali disponível para tirar dúvidas de vocês, tá? Grande abraço a todos, ótimo final de semestre e boa sorte ali na última atividade avaliativa. Fui!